a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra. Diga palavra. Palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Podem assentar, se quiser sentar. Essa palavra aqui, nós vamos focar em ouvir e cumprir a palavra, que vai dizer no versículo 22. Então, todos nós temos ouvido a qual nosso Deus nos deu, né? A audição, de a gente ouvir. E através de ouvir, a gente pode alcançar a nossa salvação. Porque quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente tomamos decisões que podem levar a nossa vida a ser salvo. Ou seja, confessando ao Senhor. É forte, irmão, porque tu ouvir, tu pode te converter ao Senhor. Tu ouvindo a palavra, o Espírito Santo vem te convencer. É forte. Eu vou trazer para vocês em memória, lá no livro de Gênesis, que vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que essa cidade, Sodoma e Gomorra, eram duas cidades que viviam em pecado constantes, que viviam naquela vida a qual não agradava a Deus. E Ló, que é sobrinho de Abraão, decidiu ir para lá, para a cidade de Sodoma e Gomorra. Então ele viu que aquela cidade ali não era um ambiente para ele viver com a família dele. Mas assim mesmo, por causa da mulher dele, ele insistiu em ficar ali. Mas só que se voltarmos um pouco, Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, um homem temente ao Senhor, que ouviu o voz do Senhor para ele sair da terra dele e buscar a terra que o Senhor tem prometido. Então, ele sabia que tinha um Deus que poderia resolver a situação, mas assim mesmo ele quis ficar ali. A Bíblia vai dizer que aquela cidade ela foi destruída com fogo. Mas ele não ouviu o seu tio, porque ele poderia muito bem, naquela contenda que rolou, ele escolheu, não tio, eu quero ficar com o Senhor. Vamos conversar com os pastores para ver se acaba. Não, ele escolheu ir para Sodoma e Gomorra, e aquela cidade foi destruída. Vou trazer em memória também, lá em Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, sobre Noé também. Aquele povo que vivia com Noé ali, vivia também no pecado constante, vivia também fazendo a vontade do seu coração. E Deus falou com Noé, Noé, faz uma arca para ti. Eu vou ler bem aqui. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás o comprimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Ou seja, Deus estava falando para Noé preparar ali uma arca que ele ia destruir toda a terra. Mas antes dele terminar aquela arca, Noé ele estava o quê? Pregando para aquele povo. Noé estava dizendo, Noé, vai ter um dilúvio, se converte ao Senhor, vai ter um dilúvio, se converte ao Senhor. E aquele povo, eu creio que não ouvia. Lá Tiago, não ouvia o que Noé estava dizendo, não ouvia a palavra que estava sendo enxertada ao seu coração, e eles tomaram conta de si mesmo, porque, ou seja, ficaram com a vontade do seu coração, que era continuar naquele pecado. Mas quando chegou o grande dia do dilúvio, meu irmão, eles tentaram voltar atrás, de correr atrás onde Noé, para entrar dentro da arca. Mas como? Que ela foi fechada por fora. Quem que fechou por fora aquela arca tão grande? O dedo de Deus, a mão de Deus. Então, a gente temos que ouvir a palavra que está sendo enxertada nessa noite em nossos corações. Hoje à noite, desde o louvor, da oração, já começou Deus a falar comigo, contigo, com todos nós. O irmão Cleitinho acabou de falar que a gente temos que nos examinar. Como é que está a nossa caminhada? Se está direito com o Senhor, se está à esquerda. Nós temos que estar direitinho com o Papai do Céu. Então, que hoje nós venhamos ser Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane.
e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, no caso João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me traz. E vamos aí? Os 11 apóstolos, aqui é uma quantia de 11 apóstolos, porque o Judas não estava com Jesus. Após é que Jesus lhe aparece, e Jesus leva eles para o jardim Getsemane. E bem na entrada, o Jesus chega e diz para eles, diz para aqueles 8, sentem-se aqui. E chama Pedro, João e Tiago. E Jesus vai e adentra a mais dentro daquele jardim. E ali Jesus chama aqueles 3 e vai e diz para eles. Quando Jesus os chama os 3 e diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesse momento, o Senhor Jesus estava grandemente angustiado. O Senhor Jesus estava triste. Por quê? Porque ele já sabia que o momento de sua condenação e de sua crucificação estava questão de hora para que acontecesse. E Jesus vai e chama aqueles 3, Pedro, João e Tiago, e diz que estava com a alma totalmente abatida e angustiada. E chama ele e diz: vigiai
e ficai comigo. E Jesus vai mais adiante orar. E aí é quando a gente vê que a oração é a chave para a nossa bênção, para os nossos milagres. Irmã Vanusa, que é mãe, e vai orar ao nosso Deus. E Jesus, chegando ali naquele momento, Jesus sabia que o momento dele havia chegado. O momento de sua crucificação, de sua condenação tinha chegado. Ele, a poucos minutos, ele iria ser entregue aos homens pecadores. E ele vai, e Jesus vai e diz, meu Pai. Vocês vejam que quando Jesus, todas as vezes que Jesus fala com o nosso Deus, ele vai de uma forma humilde, de uma forma de submissão, de uma forma de reconhecimento da autoridade do nosso Deus. Porque ele sendo Deus, mas ele é o Filho. Ele é o Filho. E ele diz, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, para que Deus passasse aquele cálice da mão dele. Ou seja, para que ele não pudesse participar daquela forma qual? Com a própria vida, com o próprio sangue, para o quê? Para a nossa salvação. Porque ali ele estava em momento, Jesus estava em momento humano. Jesus veio 100% Deus e 100% humano. E ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice lá no Novo Testamento é tratado como uma forma de punição, de ira de Deus. E o que iria acontecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus, mais adiante, a própria crucificação. E ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele disse, todavia, não seja feita a minha vontade, e seja feito, sim, a vontade de Deus. E aí hoje, a gente quer que Deus nos faça a sua vontade. E exemplo maior o próprio Jesus nos deu aqui. Veja que situação, ele já estava angustiado, triste. Mas ele disse, meu Deus, se possível, mas que não seja feito a minha vontade, o que eu quero. Eles pediam a Deus que através do poder de Deus, Deus ali o pudesse transformar aquela punição de uma outra forma. Não a própria crucificação. Mas ele diz, todavia, não seja feito a minha vontade, e sim a tua vontade. E aí é onde eu quero, meus irmãos, minhas irmãs, dizer para vocês que primeira coisa é que quando a gente levar nossas orações ao nosso Deus, quando a gente for a Ele, quando a gente for pedir algo ao nosso Deus, a gente primeiro tenha conhecimento do seu poder, saiba que Ele é poderoso e saiba que Ele nos ama e que a gente precisa muito dele, mas que a vontade dele seja soberana na nossa. A minha alma está cheia de tristeza. Ficai aqui e vigiai comigo.
Ele aqui pediu a todos três, mas eles não atenderam o nosso Senhor Jesus. E hoje é o que muitos de nós fazemos. Nós não atendemos o que Ele quer de nós. Nós não o atendemos, nós não fazemos o que Ele quer de nós. E as consequências do pecado nos vêm sobre nossas contas. Porque o mundo jaz no maligno. E ele diz, e voltando para os seus discípulos, acha-os adormecidos e disse a Pedro. E ele vai e fala diretamente com Pedro e diz: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo, apenas uma hora. Porque a palavra nos diz que Jesus orava. Toda hora, todo instante, o nosso Senhor e Salvador Jesus estava orando ao nosso Deus. Toda hora e todo instante, o nosso Senhor e Salvador Jesus estava intercedendo por nós. E toda hora, todo instante, Ele intercede por nós. Toda hora, todo instante. Nenhuma hora, dizendo para Pedro, aqui ele foi falar com Pedro e disse: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Ele tinha pedido para Pedro, tinha pedido para João e tinha pedido para Tiago que vigiassem. Ele ia orar, mas que eles aqui ficassem também vigilantes, para que eles ficassem apostos, para que eles ficassem de prontidão. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que ficar vigilante, de prontidão, vigilante, preparado. Porque quando a gente está vigilante mesmo, a gente escapa de muita coisa. E se a gente escapa, é só de coisa boa. Não é verdade, irmão? Aí ele vai e diz: alguns historiadores se referem aqui que nessa passagem, quando ele fala diretamente para Pedro, alguns historiadores falam que ele estava falando diretamente para Pedro, porque mais adiante Pedro iria fazer o quê? Iria negá-lo. Como a própria palavra mais na frente nos diz. Mas aí, seguindo, ele diz, e aí Jesus diz: vigiai, ele diz, não pudeste ficar nem uma hora vigilante. E ele vai e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui, o nosso Senhor Jesus estava diretamente falando aqui para Pedro, e hoje nós podemos trazer isto para nós, para que a gente também possa ficar vigilante, para que a gente possa orar sem cessar. E essa vigilância nossa, a gente possa estar de pé para a sua voz, para que a gente o possa receber e também a gente possa fazer parte do reino de Deus com ele. E ele diz: vigiai e orai, para que não entrei em tentação.